dia a todos, a todas. Meu nome é Celso Oviedo da Silva Lopes. Eu sou aluno do programa de especialização em biotecnologia da Unifesp de Santos. E esse é um vídeo de divulgação científica relacionado ao meu TCC desse programa. O tema do vídeo é o AlphaFold na predição de estrutura de proteínas. E eu fui acompanhado pelo meu orientador, professor Dr. Alexandre Cláudio Bottasso Delbem. Ele é professor do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação lá da USP de São Carlos, e ele me acompanhou nesse processo. Para iniciar, nós vamos falar sobre a estrutura das proteínas, né? Uma proteína é uma molécula grande e complexa formada por um conjunto linear de aminoácidos unidos entre si por ligações peptídicas. Cada aminoácido ele é composto por um grupo amino, NH2. A gente pode ver aqui nessa figura abaixo à esquerda, um grupo carboxila, um átomo de hidrogênio e um grupo R, que é o radical de identificação, que ele é diferente para cada aminoácido e que determina as propriedades desse aminoácido, né? O tamanho do aminoácido ele pode variar entre poucas dezenas até milhares de unidades. As proteínas elas possuem uma estrutura tridimensional que dá diversas funções a elas, tais como fornecimento de energia, estruturação da célula, catalisador de funções biológicas, regulação de processos metabólicos, armazenamento de substâncias, transporte de substâncias, construção e reparação de tecidos e músculos, defesa do organismo na forma de anticorpos, produção de hormônios e neurotransmissores, entre outras funções a mais, né? As proteínas elas são formadas por esse conjunto de aminoácidos. E esse conjunto que origina a proteína é que dá essa função a ela, né? Vale aqui uma definição sobre resíduos de proteínas, né? Resíduos de proteínas são cada um desses aminoácidos que compõem a proteína. Eles são, como eu já tinha falado, né, eles são unidos por ligações peptídicas, que são formadas pela reação entre o grupo amino e o grupo carboxila, né, eliminando uma molécula de água. Essas ligações peptídicas são estáveis e formam a coluna vertebral da proteína. A sequência linear de aminoácidos em uma proteína é conhecida como sua cadeia polipeptídica. A disposição espacial dos resíduos de proteína na cadeia polipeptídica é fundamental para determinar a estrutura tridimensional da proteína, que também é a parte crucial para a sua função biológica, né? Como exemplos de resíduos de proteína, a gente tem a alanina, a cisteína, a glicina, isoleucina, leucina, entre outros. Cada resíduo de proteína contribui para a estrutura e função da proteína, dependendo da sua posição na cadeia polipeptídica e da interação com outros resíduos de proteína e molécula. As proteínas elas podem ser classificadas de acordo com sua estrutura, em vários níveis, incluindo estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos, né? A estrutura secundária, que é o arranjo das hélices das folhas betas, né? Que é como eles vão se formando. A estrutura terciária, que dá a configuração tridimensional da proteína, e a estrutura quaternária, que é o arranjo de várias subunidades proteicas. A predição da estrutura de proteínas é um problema complexo, devido a diversos fatores, tais como a dificuldade na determinação da sequência de aminoácidos, isto é, a precisão da predição da estrutura de uma proteína depende da precisão de sua sequência de aminoácidos, que pode ser afetada por erros na determinação dessa sequência. Outro fator é a variação na estrutura. Muitas proteínas têm estrutura altamente variáveis, o que dificulta a previsão precisa de uma forma tridimensional. Além disso, a própria complexidade da estrutura, né? Há proteínas cujas moléculas são muito complexas, com vários níveis de estrutura, o que torna difícil prever a sua forma tridimensional completa. Como métodos experimentais para a determinação da estrutura de proteínas, a gente tem alguns
Dentre os principais são a cristalografia de raio-x e a ressonância magnética. No caso da cristalografia, é um dos métodos mais populares e precisos para determinar a estrutura tridimensional de uma proteína. No entanto, exige grandes quantidades de material purificado e um processo bem sucedido de cristalização. Em algumas circunstâncias, a obtenção de um cristal de proteína pode ser impossível, impossibilitando a utilização do método por cristalização. Né? Nesses casos, uma alternativa viável seria a ressonância magnética, como eu falei. Né? A ressonância magnética é uma técnica que pode ser usada para determinar a estrutura de proteínas solúveis, mas requer grandes quantidades de material e pode ser limitada pelo tempo de aquisição de dados. Utiliza apenas uma solução altamente concentrada contendo a proteína de interesse. Durante o processo, a solução é exposta a um forte campo magnético que excita os spins dos átomos presentes. E dependendo da movimentação desses átomos, é possível determinar a conformação da proteína. No entanto, é importante que se destaque que a aplicação da ressonância magnética é ainda limitada a proteínas relativamente pequenas. Outra das abordagens mais utilizadas na predição de estruturas de proteínas é a modelagem comparativa, também conhecida como homologia. Essa técnica ela utiliza a sequência de aminoácidos de uma proteína de interesse e compara com proteínas com estruturas conhecidas, para encontrar uma proteína homóloga, parecida, né, similar, com uma estrutura conhecida. Normalmente armazenadas em grandes bancos de dados de acesso público. Geralmente, o processo de obtenção do modelo pela modelagem comparativa ou homologia envolve 4 etapas principais. É a identificação do molde, alinhamento das sequências, construção do modelo e validação desses modelos. Um dos bancos citados é o UniProt-KB. Ele é um banco de dados de proteínas de acesso público que fornece informações sobre sequências, anotações e funções de proteínas. Outro banco é o PDB. Ele é um banco de dados de acesso público que contém informações sobre estruturas tridimensionais de macromoléculas biológicas, proteínas, por exemplo. Principalmente proteínas e ácidos nucleicos. Né? O PDB, assim chamado, abreviando, né? Contém uma coleção de arquivos de estrutura de proteínas que podem ser baixados gratuitamente, bem como informações detalhadas sobre cada estrutura. Esse banco de dados ele somente aceita o depósito de estruturas determinadas experimentalmente por cristalografia de raio-x, por ressonância magnética ou microscopia eletrônica. É o único repositório de informações em todo o mundo sobre as estruturas 3D de macromoléculas biológicas, incluindo as proteínas e os ácidos nucleicos. A maior dificuldade em determinar estruturas terciárias em relação às primárias pode ser evidenciada nessas estatísticas, que mostram uma comparação do crescimento entre sequências e estruturas terciárias. A leitura de estruturas de sequências é muito superior em relação às estruturas terciárias, né? Ou as formas 3D das proteínas na obtenção. Nos releases obtidos agora que eu vi acesso que eu fiz, né? A gente pode ver que no PDB eles têm somente 204.104 estruturas resolvidas, ou seja, confirmadas. Enquanto que no UniProt-B, que mostra as sequências, né, tem 245 milhões, mais de 245 milhões, né, de sequências. Então, é uma diferença brutal, né, na obtenção de resultados. Outra técnica comumente utilizada é a ab initio, que prevê a estrutura de uma proteína a partir de seus princípios físicos fundamentais, sem a necessidade de conhecimento prévio de estruturas homólogas. Essa técnica é baseada em algoritmos de otimização, que procuram a conformação mais estável da proteína em um espaço de busca de alta dimensão. O método ab initio é caracterizado por não utilizar conhecimento a priori para predizer estruturas. A princípio, a partir da sequência de aminoácidos,
são calculadas as funções de energia para avaliar conformações candidatas para uma proteína, buscando identificar as de menor energia e usá-las para se propor conformações melhores. O número de pesquisas sobre ab initio para predição tem sido inferior aos métodos baseados em conhecimento a priori, pois de fato esses têm em geral apresentado resultados mais efetivos. Os métodos ab initio mostram-se mais importantes quando a homologia é baixa, restringindo o uso ou a qualidade das predições das abordagens que utilizam o conhecimento a priori. Como a principal base de conhecimento a priori depende de cristais gerados das estruturas de proteína, podem existir aspectos que sejam característicos das proteínas para as quais não se conseguiram cristais e que, por isso, ainda não foram observados ou estimados com baixa frequência. Em geral, os métodos ab initio utilizam certa quantidade de conhecimento a priori, tais como estatísticas do diagrama de Ramachandran e estatísticas de tuplas de aminoácidos. Um dos softwares mais utilizados nessa pesquisa, nessa predição, é o Rosetta, até então, né? Nesse slide eu mostro um histórico das ferramentas computacionais desde o início da predição, né? A gente pode ver aqui que mais recentemente a gente tem em 2021 o AlphaFold, né, quando ele foi apresentado, e temos mais dois, a partir do ano passado, desse ano, mais duas ferramentas que eu vou comentar só por cima, assim, que assim, elas são ferramentas que têm possibilidades de serem utilizadas, mas elas ainda não conseguiram bater o AlphaFold. Não completamente, não conseguiram superar o AlphaFold completamente, mas em alguns pontos. Tá? Aliás, nesse ponto aqui, vale comentar sobre o CASP e o AlphaFold em geral. Né? O CASP ele é um experimento comunitário bienal para determinar o estado da arte na modelagem da estrutura da proteína. Os participantes recebem sequências de aminoácidos de proteína-alvo e constroem modelos das estruturas tridimensionais correspondentes. Além dos modelos de estrutura, também são avaliados vários outros aspectos da modelagem de proteínas, tais como o refinamento de uma estrutura aproximada, mais próxima da experimental, estimativas da precisão de um modelo de estrutura geral e de cada resíduo, modelagem da estrutura de oligômeros de proteínas, a capacidade de melhorar os modelos usando uma variedade de tipos de dados esparsos e a precisão dos recursos da estrutura da proteína relacionados à dedução de aspectos da função. Esse CASP, na realidade, ele junta vários especialistas e são entregues a esses grupos resíduos de proteínas para que eles possam, resíduos de sequências, desculpa, para que eles possam fazer as medições, os estudos, para se tentar determinar a estrutura 3D da proteína. Então, normalmente são softwares que são aplicados, tem várias técnicas. E a que se destacou a partir de 2021 foi o AlphaFold. O AlphaFold é uma técnica avançada na predição de estruturas de proteínas desenvolvida pela DeepMind. Em novembro de 2020, a DeepMind anunciou o AlphaFold 2. O AlphaFold 2 ele havia alcançado um grande avanço na previsão ab initio de estruturas de proteínas. Os resultados mostraram que o AlphaFold superou outros métodos de predição de estruturas de proteínas em diversas métricas. Por exemplo, o AlphaFold foi capaz de prever com precisão as estruturas tridimensionais de 25 proteínas-alvo com alta resolução, em um conjunto de dados padrão em menos de 48 horas. Essa precisão foi medida pela avaliação RMSD, que significa Root Mean Square Deviation, que é uma medida que retrata o quão bem a estrutura predita se ajusta à estrutura real. O AlphaFold 2 alcançou uma pontuação média de 0,8 angstrom, o que é considerado um grande avanço na predição dessas estruturas.
A primeira versão do AlphaFold usou o aprendizado profundo para prever a estrutura da proteína, demonstrando que é possível aprender o potencial específico de uma proteína treinando uma rede neural, fornecendo apenas a sequência da proteína. Ele contém uma rede neural de potencial específico. Novamente. Ele contém uma rede neural convolucional, que é treinada por estruturas de base do PTB, para prever as distâncias entre os resíduos, criando histogramas. A partir da sequência de aminoácidos da proteína-alvo, a rede neural prevê um histograma baseado em recursos de alinhamento de sequência, chamado de múltipla sequência, abreviado por MSA, no qual usa uma saída separada da rede de predição e prevê a probabilidade de distribuição do dobramento da proteína. Né? O potencial combinado obtido por ambas as extremidades é então otimizado por gradiente descendente, predizendo a própria estrutura da proteína. Como eu falei, apresentado no CASP 14, que foi em 2020 que aconteceu essa reunião, né? Entre maio e junho de 2020, o AlphaFold previu estruturas de proteínas com mais precisão do que outros métodos. É importante enfatizar que o Alpha-2 ele contrasta consideravelmente com a primeira versão do AlphaFold. Os autores atribuem o alto desempenho do AlphaFold 2 por incorporar novas arquiteturas de redes neurais e procedimentos de treinamento com base nas restrições evolutivas, físicas e geométricas das estruturas da proteína. No entanto, apesar de sua precisão e desempenho inovadores para prever a estrutura de proteínas, o AlphaFold 2 tem limitações importantes. Primeiro, ele tem dificuldade em prever proteínas ou regiões intrinsecamente desordenadas, especialmente considerando a importância desses últimos para a triagem e design de drogas, uma vez que são expostos na superfície da proteína e facilmente disponível para o solvente e outras proteínas. Em segundo lugar, ele prevê apenas um único conformer, não identificando as formas APO e OLO. Em terceiro lugar, o AlphaFold falha em prever defeitos no dobramento de proteínas devido a mutações pontuais. As diferenças entre modelos mutantes e de tipo selvagem previstas pelo AlphaFold são muito pequenas, representadas por backbones com RMSD, né, que é aquele índice de medição, menores que um angstrom. Esforços estão sendo feitos, né, para melhorar o desempenho dos modelos do AlphaFold. Né? Como conclusão, a determinação da estrutura tridimensional da proteína é importante para elucidar a função da proteína, sendo fundamental para entender os processos biológicos e abordar problemas de saúde e ciências da vida em geral. Devido à dificuldade de determinar estruturas de proteínas por métodos experimentais, as suas previsões têm sido um dos problemas centrais da comunidade científica. O advento do AlphaFold 2 e a liberação de milhões de estruturas de proteínas previstas com alta precisão e disponíveis no AlphaFold DB permitiram uma expansão sem precedentes de diferentes campos de pesquisa nas ciências da vida, impactando as ciências mais biológicas, seguidas pela bioquímica e biologia celular, genética, medicina, ciências da saúde e ciências químicas. Aqui são as referências que eu usei para fazer o TCC. E eu agradeço a oportunidade e parabenizar pela qualidade do curso, dos professores, do material fornecido para a gente. Foi muito bom. Obrigado.